A aula é toda da senhora, professora Tatiana. Obrigada. De nada. Bom dia, pessoal. Primeiramente, saudade de vocês, né? Falar daquele contato na sala de aula. Então, vamos, né, nessa aula remota, né? Meio que de última hora, assim, à distância, né? Mas eu acho que o objetivo será o mesmo. Então, nessa aula, eu e o professor Marcelo, nós vamos falar da corrente elétrica, sobre a eletrização. Então, eu vou começar com essa aula. Qualquer dúvida, entra lá no fórum, deixa as dúvidas e o professor Marcelo vai acompanhar vocês no chat para ficar mais fácil a nossa comunicação. Então, vamos começar, então. Vou tentar falar de uma maneira bem breve para ficar mais para tirar as dúvidas de vocês em relação com a nossa avaliação diagnóstica. Vai ser sobre quantidade de carga elétrica, intensidade da corrente elétrica, e também o professor Marcelo vai falar sobre a resistência elétrica e a potência elétrica. Então, olha só, a corrente elétrica é muito importante vocês saberem isso, porque está no nosso cotidiano, que é sobre a passagem dos elétrons. Então, vamos pensar aqui. Vou pegar um material para vocês. Eu tenho essa chave aqui, que ela mede a corrente elétrica de um equipamento. Então, quando eu quero saber se está ocorrendo passagem de corrente elétrica, eu uso essa chave aqui. Se ela acende, eu acho que provavelmente deve ter em casa, se ela acende uma luzinha, quer dizer que está ocorrendo a passagem de elétrons. Então, vamos pensar na sala de aula. Vocês são os elétrons e nós, os professores, seremos a DDP. Vocês são os elétrons, estão todos organizados. Quando nós, professores, chegamos, que nós tomamos como uma DDP, nós colocamos o quê? Ordem na sala de aula. Ou seja, os elétrons, eles estão no material, vamos pegar, por exemplo, um metal, uma barra de metal, eles estão desordenados. Estão todos para qualquer lugar, fazendo bagunça. E aí, quando chega uma DDP, ela coloca uma ordem para a passagem desses elétrons. Se nós pegamos, então, por exemplo, uma tomada que tem uma resistência que ela suporta, e você coloca um aparelho que precisa muito mais daquela energia, ou seja, precisa muito mais dos elétrons, provavelmente o equipamento vai queimar, porque não tem aquela passagem de suporte de elétrons. Então, isso aqui é primordial para o nosso cotidiano, em questão de o uso de eletrodomésticos. Muitas vezes as pessoas queimam os aparelhos por conta de não saber esse domínio de corrente elétrica. Então, corrente elétrica, eu tenho um metal aqui, ó, como exemplo. Eu tenho uma barra de metal e está passando os elétrons. A minha DDP vai colocar uma ordem nesses elétrons. Então, olha só, corrente elétrica, eu tenho aqui um condutor elétrico que está passando os elétrons aqui. Corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas portadoras de carga elétrica no interior de um condutor elétrico. Então, você tem que pensar que um fio está passando corrente elétrica. Quando você vai lá e começa a encapar aquele fio, você quebrou aquela corrente elétrica, geralmente o aparelho não começa a funcionar, e você vai lá e coloca uma fita isolante, né, ou similares. Então, olha só, o foco nessa aula é sobre a intensidade da corrente elétrica. Então, nós temos aqui uma DDP, olha só, que está passando do A para o B. Ou seja, ele está fazendo um fluxo ordenado dos elétrons. Ou eu falo DDP, que é a diferença de potencial, ou eu falo tensão. Os exercícios cobram muito questões desse tipo aqui. Então, quem estabelece a diferença de potencial, essa tensão, é o gerador de eletricidade. Por exemplo, numa pilha. Então, nós temos a pilha aqui e uma lâmpada aqui. E nós temos um fio elétrico. Então, olha só, nós temos uma sequência ordenada dos elétrons, ó. Tem um sentido nessa corrente aqui. Mesma coisa nos aparelhos domésticos, ó. Tem um sentido. Se esse liquidificador aqui puxa, que é muito elétron, a tomada não suporta aquela quantidade de elétron, geralmente o aparelho queima. Por isso que é importante estudar a corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é o fluxo aqui, ó, tá numa seção transversal, tá passando aqui um fluxo de elétrons. Como determina essa quantidade de carga elétrica? É o que nós estudamos no primeiro bimestre. Quantidade de carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga elementar. Então, a
quantidade de carga elétrica geralmente é dada em coulomb, né? Porque foi um físico que conceitou esse nome. O número de elétrons é o N, que pode receber o CD, e a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, que ela é fixa, né? Então, para mim calcular a intensidade da corrente elétrica, nós calculamos que é a variação dessa carga sobre a variação do tempo. Lembrando que a intensidade da corrente elétrica, qual que é a intensidade que esses elétrons estão passando em determinado fio, no metal, é ampere, que é representada pela letra A. A quantidade de carga é em coulombs, que é representada pela letra C. E o tempo é em segundos, ou seja, se estiver em horas, temos que transformar em segundos, se estiver em minutos, tem que transformar em segundos. E nós temos aqui alguns submúltiplos para a gente assimilar nos exercícios, porque o exercício vai colocar esses símbolos, que você já conhece alguns, né, que nós utilizamos no primeiro bimestre, e aí é necessário você já saber os valores para poder utilizar nos exercícios. Igual miliampere, que é representado pela letra M, é 10 elevado a menos 3. Microampere, que é o micro, é 10 elevado a menos 6. Nanoampere é 10 elevado a menos 9. E tem o picoampere também. Então, cada um representa um valor. E, geralmente, nos exercícios, eles colocam o símbolo para saber se você já sabe assimilar com submúltiplos. Então, no primeiro exercício. Então, olha só, eu tenho uma corrente elétrica, eu tenho uma intensidade da corrente que os elétrons estão passando nesse determinado fio como condutor, e nós vamos calcular agora qual que é a intensidade da corrente elétrica. Então, olha só, um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 36 coulombs atravessa uma secção transversal do fio em 4 segundos. Então, nós temos aqui uma carga elétrica de 32 e temos um tempo que é de 4 segundos. Sabendo que a carga elementar é 1,6 vezes 10 menos 19, vamos determinar a intensidade dessa corrente elétrica. Então, calculando, a intensidade, nós sabemos que é carga sobre o tempo. A carga está em coulombs e o tempo está em segundos, não preciso transformar nada. Intensidade da corrente elétrica, olha bem a questão, pessoal. Eu não estou perguntando qual a quantidade de carga elétrica. É a intensidade da corrente elétrica, é o I, que é delta Q sobre delta T. Então, nós temos que é 32 coulombs sobre 4 segundos. Então, 32 dividido por 4, nós obtemos 8 ampere. Ele só pediu a intensidade. Qual que é a intensidade do fluxo da corrente elétrica? Os elétrons estão passando em um determinado fio metálico. Letra B. O número de elétrons que atravessam uma seção do condutor no intervalo de tempo indicado. Aqui está perguntando o número de elétrons. Nós vamos lembrar lá do primeiro bimestre, que a quantidade de carga é igual a N vezes Z. E ele está perguntando exatamente quantos elétrons, qual que é o valor do N. A carga nós já encontramos, que é 8 ampere. Nós não sabemos o número de elétrons. E a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, nós temos aqui uma multiplicação, passa para lá dividindo. Então, assim, se surgir alguma dúvida, posta já lá no chat lá, que nós iremos responder no final. Tá multiplicando, passa dividindo. 8 dividido por 1,6 é 5 vezes 10. Aí, lembra que eu retomei muito com vocês no primeiro bimestre, quando o expoente está embaixo, e aí ele é um denominador e vai passar a ser numerador, o expoente fica positivo. Então, elevado a 19 elétrons. Isso aqui, pessoal, é para calcular a intensidade da corrente elétrica e o número de elétrons. É só isso aqui, ó. A segunda questão é o gráfico que representa a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor em função do tempo. Então, nós trouxemos esse gráfico para representar bem, porque questão de Enem vestibular cobra muito questão de gráfico, para você fazer uma análise do gráfico. E aqui ele perguntou de 0 a 2 segundos qual que é a carga elétrica. Então, aqui, ó. Quando nós olhamos na reta Y aqui, nós temos o I
de intensidade de corrente elétrica, que é dado em ampere. Nós temos o tempo, que está em segundos, que vai aumentando aqui, ó. Então, ele perguntou de 0 a 2 segundos. De 0 a 2 segundos, qual que é a quantidade de carga elétrica? O I, nós sabemos que é ΔQ sobre ΔT. Então, aqui nós temos a fórmula, né? Só para a gente relembrar. Eu não vou colocar o delta, nós sabemos que é uma variação na física, né? Que é a final menos inicial. Então, nós temos aqui que o I representa de 0 a 2 o 3 ampere. A quantidade de carga nós não temos, que o exercício perguntou, né? E o tempo aqui nós temos de 0 a 2, ou seja, final menos inicial, que é 2. Olha, tanto que essa análise de gráfica é simples. Então, minha carga elétrica de 0 a 2, olha só, com essa intensidade da corrente elétrica, com esse tempo, é 6 coulombs. Essa é a minha quantidade de carga elétrica. Qualquer dúvida, deixa lá no chat para me responder. A próxima questão. Um fio condutor é percorrido por uma corrente de densidade de 200 mA durante 1 hora. Qual foi a quantidade de carga elétrica que passou por uma seção reta do condutor? Então, olha só. Pensa, tem um fio condutor e vai passar uma intensidade da corrente elétrica num 200 mA. O que é o milho? É 10 elevado a menos 3. Então, isso aqui é a minha intensidade. Só para fixar aqueles submúltiplos lá, vai colocando, anotando. 10 elevado a menos 3. Durante 1 hora. Só que o tempo, lembra que eu falei para vocês nos slides anteriores, tem que ser em segundos. E 1 hora tem 3.600 segundos. Então, para mim determinar aqui qual é a carga elétrica, é o mesmo processo anterior. Jogo na fórmula 200 vezes 10 a menos 3, que é igual a carga elétrica sobre o tempo. E aí eu faço o processo de multiplicação cruzada. O interessante aqui, pessoal, é sempre prestar atenção que o tempo estava em hora, você tem que colocar em segundos. Então, 200 vezes 10 a menos 3, que estava em miliampere, que é igual a carga sobre o tempo. Então, se eu fizer essa multiplicação aqui, 3.600 vezes 200, nós vamos obter como resposta 720.000 vezes 10 a menos 3. 720.000. Se o menos 3 está negativo, lembra, no começo das nossas aulas, eu ando para a esquerda 3 casas. Então, ó, de 720.000 que nós temos na multiplicação, se eu andar 1, 2, 3, a minha carga elétrica vai ficar 720 coulombs. Então, aqui, nos exercícios de intensidade de corrente elétrica, presta bem atenção nos dados que estão proporcionando, se está em hora, minutos, segundos, e nesses submúltiplos, se está miliampere, microcoulombs, picocoulombs, e assim por diante, tá? Presta bem atenção. Pode falar, professor Marcelo. Depois, no finalzinho, eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Bom dia, pessoal. Me ouvem? Pessoal, então a gente vai dar continuidade, né, ao conteúdo que a professora Tatiane estava, né, explicando. A gente vai falar sobre as leis de Ohm, né, e potência elétrica, né. Então, coube a Ohm, né, desenvolver toda a teoria, né, que relacionava a DDP, né, a voltagem, né, que um condutor é submetido com a resistência elétrica e a corrente que por ele era, né, percorrida, né. Então, a primeira lei de Ohm vai relacionar isso, a voltagem, né, diferença de potencial, DDP, né, a tensão elétrica,
relacionando ela com a corrente elétrica, né, a quantidade de corrente que passa por uma seção do fio e a resistência que esse fio, né, submete a essa passagem de elétrons, né. Então, para a gente ter uma ideia, a gente imagina o seguinte: a gente tem uma mangueira, né, uma torneira, e nessa torneira, né, vai sair água, né. Então, a gente tem uma tensão aí. Essa tensão vai empurrar os elétrons, né, dentro da mangueira. No caso, seria a água, essa analogia. Então, essa passagem de água na sua mangueira, né, vai depender do quê? Da espessura dessa mangueira, né? Quanto maior, né, quanto mais grossa essa mangueira, mais água pode passar, né, maior fluxo de água. Assim também ocorre lá nos condutores elétricos, né? Em condutores elétricos mais grossos, você consegue passar maior corrente elétrica, ao contrário de condutores elétricos mais finos. Então, se a gente submeter, ó, dois pedaços de fio, só que de espessuras diferentes, aqui a gente tem o mais grosso e o mais fino, né? Qual é aquele que vai ter maior passagem de corrente elétrica, né? Seria aquele fio, né, que tem maior espessura, né? No caso aqui está representado por água, mas a gente quer falar, no caso aí, por corrente elétrica, né? Os elétrons passando nos fios. Então, fios mais grossos passam mais elétrons, né? Maior corrente elétrica, ok? Então, o Ohm, ele relacionou, né, essa tensão, que é a voltagem, com a resistência que essas paredes dos fios impõem na passagem dos elétrons, né, da passagem da corrente elétrica, né? Então, ele correlacionou e observou o seguinte, né, que a voltagem, né, é igual à resistência que essa parede do condutor elétrico impõe vezes a corrente elétrica que passa ali, ok? Então, esse é o limite, né? Voltagem é igual a resistência vezes a corrente elétrica, ok? Então, aqui a gente colocou o triângulo VIR, ok? A voltagem a gente colocou em V aqui, mas ela pode ser representada em U, ok? Então, o triângulo VIR, né? Voltagem é igual a resistência R vezes a corrente elétrica I, ou a corrente elétrica I é a voltagem sobre R, ou a resistência é igual à voltagem sobre a corrente elétrica. Mas é a mesma fórmula aqui, só o caso aqui está isolado a corrente elétrica I, aqui está isolado a resistência, ok? Só para comentar aqui, antes de fazer o exemplo, vamos ver se volta. A voltagem tem que estar dada em volts, ok? Voltagem, né, a tensão dada em volts. A resistência elétrica, né, vai ser dada em ohms, né, símbolo aqui do ômega, ohms, ou assim ou escrito ohm, né, sei lá, 20 ohms, ou 20, essa ferradurinha aqui, o ômega. E a corrente elétrica tem que ser dada em ampere. Então, nosso primeiro exemplo aqui, ó, a gente tem o seguinte: uma lâmpada incandescente foi fabricada para funcionar a 220 volts. Então, observe esse 220 volts. Esse 220 volts é a voltagem que ela foi feita para funcionar, ok? Ela funciona uma tensão de 220 volts. E por ela passa 2,2 amperes. Aí pergunta o seguinte: qual o valor da resistência interna desta lâmpada, né? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Então, a voltagem que ela foi submetida é uma voltagem de 220 volts, ok? E ela funciona em uma corrente elétrica de 2,2 amperes, segundo o exercício, é isso? 220 volts e 2,2 amperes. O que ele quer saber? Qual o valor dessa resistência elétrica, né? Qual o valor do R? Então, pela lei de Ohm, a gente tem que a voltagem U, ou V, é igual a R, que é a resistência, vezes a corrente elétrica, ok? A gente tem esse O. Quanto vale esse O? 220. Que é igual a resistência R vezes a corrente. Qual é o valor da corrente? 2,2. Ok? Então, esse 2,2 está multiplicando do lado de cá. Se eu passar para o outro lado, ele passa dividindo. Então, a gente vai ter 220 dividido por 2,2. E quanto é isso? É 220 dividido por 2,2. Vamos ver? 220 dividido por 2,2. Marcelo, os slides Oi. não estão... Você compartilhou os slides? Os meninos estão falando que os slides não estão passando para eles. Olha aí. Que eu já, Não está passando? Não está passando. Vai.
Olha aí, eu já compartilhei, deixei, vamos ver de novo. Tá aparecendo aí, não? A ordem está diferente. Você está falando e os slides estão atrasados. Ixi. Vamos ver de Só um novo minuto, aí. professor. Conversa com Só eles um aí, por favor. minuto. Cadê? Só um minuto, professor. Tá compartilhado? Estão. Pergunta para eles Eles aí estão na ordem. Pessoal, vocês estão na tela. Vocês estão na tela Primeira Lei de Ohm? Alguém? Acho que eles não podem responder, senhor. Está tudo atrasado. Hein? Marcelo, acho que agora deu certo. Tá? Eles Pode estão nos continuar. slides ou não? Tá nos slides. Uai, parece que tá. O que está compartilhando aqui tá estranho, professor. Eu não estou nessa tela aqui, não. Pois é. Deixa eu compartilhar a tela novamente aqui. Então vai. Cadê Uma lâmpada. essa tela? Isso. Eu perdi a tela do Zoom. Eu vou parar e vou mandar novamente. Eles estão na tela de uma lâmpada, professora? Agora tá numa tela vazia. Toda Vamos azul? lá. Toda azul? Azul. Aham. Ok. E aqui, primeira lei de Ohm, certo? Isso, certo. Agora tá certo. Primeira lei de Ohm. Uhum. Ok. Agora vai dar certo. A gente estava no exemplo, correto? Correto, agora tá certo. Ok. Então, pessoal, como a gente estava... né? O exemplo vocês conseguiram acompanhar? Então, lá no exemplo, ele nos deu a voltagem, né, 220 volts, né? Deu a corrente elétrica que passava pelo condutor, 2,2 amperes, e pedia qual o valor da resistência. Então, a gente pegou a lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, né? A gente tinha a voltagem, que era 220, a gente colocou aqui no lugar do U. A gente tinha a corrente elétrica, que era 2,2, colocou aqui no lugar do I, e queria descobrir qual o valor da resistência elétrica, ok? Então, a gente observou que esse 2,2 estava multiplicando. Então, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, a gente teria 220 dividido por 2,2. E 220 dividido por 2,2, como a gente já havia feito, nos retornou aí um valor de resistência de 100 ohms, ok? Já o nosso segundo exemplo aqui, nosso segundo exemplo, o exemplo 2, né? Ele dá o seguinte, é um LED, né? Um LED, que é um Light Emitter Diode, né? Um diodo emissor de luz. Ele funciona uma voltagem aí de 3 volts. Então, o U dele, ou o V dele, ele é 3 volts. E funciona uma corrente de 30 mA. Então, a nossa corrente I, né? Se está aí ampere, né? Miliar, então seria a nossa corrente elétrica, 30 mA. Pergunta seguinte, ó, qual é a resistência elétrica desse LED? Né? Então, a ideia é como o exercício anterior. A gente calcular o valor da resistência interna desse LED. Então, o que foi nos dado? A DDP, que ele funciona, 3 volts, a corrente elétrica, que ele funciona, e quer saber o valor da resistência. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Vai usar a primeira lei de Ohm, que
que correlaciona a voltagem, a resistência vezes I. Então, o RI, né? Então, usando a primeira lei de Ohm, o RI, o valor do U é 3, a resistência elétrica a gente não tem, R, e o valor da corrente elétrica, 30 mili, né? A professora Tatiane falou agora, né, sobre esse mili. O que significa esse mili? É um prefixo matemático que significa 10 elevado a menos 3, ok? Então, 30 vezes 10 elevado a menos 3. Então, esse 30 vezes 10 a menos 3 está multiplicando. Se a gente passar para o outro lado, ele passa dividindo. Então, a gente vai ter 3 dividido por 30 vezes 10 a menos 3, que vai retornar para a gente o valor da nossa resistência, ok? Então, observe que esse 10 a menos 3, ele está embaixo, multiplicando com o expoente negativo. Eu posso passar essa base para cima, né, desde que eu troque o sinal do meu expoente. Então, passando essa base para cima, eu vou ter 3 vezes 10, estava menos 3. Como eu passei para o meu numerador, vai trocar o sinal do meu expoente, vai virar mais 3, dividido por 30, né, que vai retornar para a gente o valor da nossa resistência. O que seria 3 vezes 10 a 3, né? Significa aqui que a gente tem armazenado 3 casas decimais, que a gente pode voltar aqui para a nossa direita. A casa está aqui, olha, no 3. Se eu voltar 3 casas para a minha direita, eu vou colocar zeros, né? Desloco uma casa, não tem nada, bota um 0. Desloco outra casa, não tem nada, bota um 0. Mais uma, bota um 0. Então, 3 vezes 10 a 3 significa 3.000, dividido por 30, né? Posso cortar esse 0 com esse 0, né? A gente faz 300 dividido por 3. 300 dividido por 3, isso dá 100 também, né? Assim como o exercício anterior, deu 100 ohms. Ok? Então, esses são alguns exemplos que a gente pode trabalhar com a primeira lei de Ohm. Ok? Então, o Ohm, ele não ficou só nisso, né? Aqui deu 100. Ohm, então, buscou entender qual é a relação entre a espessura do fio e o comprimento do fio com a resistência elétrica, né? Então, aí ele criou uma segunda lei, que correlacionava o material que era feito o fio, né, o condutor elétrico, com sua espessura e com seu comprimento. Então, ele pegou um fio, né, um condutor elétrico, deste tamanho, né, tamanho L, que tem uma área de seção aqui A, né, que a gente viu anteriormente, quanto maior essa área, mais elétrons pode fluir, menor a resistência à passagem de elétrons, né. Então, ele correlacionou e criou essa segunda lei. A resistência elétrica, né, que um condutor tem, de tamanho L, é dado pelo coeficiente de resistividade. Professor, o que é esse coeficiente de resistividade? Cada material, ele impõe uma resistência à passagem de elétron. O cobre tem uma resistência, o alumínio tem outra. Cada material, ele impõe uma resistência diferente, dependendo do tipo de metal, do material. Ok? Então, ele pegou essa resistência, que é igual a essa resistividade, vezes o comprimento do fio, L, né, dividido pela área. Então, observe que se a gente aumentar o comprimento L, a gente também aumenta a resistência. Mas se a gente aumentar essa área, né, se essa área for maior, né, se essa bitola for maior, passa mais elétron, então diminui a resistência, ok? Então, aqui a gente tem um segundo exemplo. Olha, aumentando-se o comprimento de um condutor, mantendo-se constante a sua seção de reta. Oi? Pois não? Aumentando-se o comprimento de um condutor e mantendo-se constante a sua seção de reta, pode-se afirmar que a resistividade do material, né? O que é a resistividade? Resistividade é esse ρ, né? Essa resistividade, ela só muda quando você aumenta a temperatura, né, ou diminui a temperatura desse condutor, né? Se você aumentar o fio, aumentar a área, não vai acontecer nada com a resistência, com essa resistividade, ok? Então, no caso aqui, ele aumentou o comprimento do condutor, mas manteve constante o fio, né? Pegou um fio maior, né, um condutor maior. E pergunta o seguinte, o que se pode afirmar sobre a resistividade do material? Então, observe que o material condutor permaneceu feito do mesmo material, né? Não mudou o material. Então, mesmo você aumentando esse comprimento, a resistividade não vai mudar, ok? Então, para essa pergunta, permanece constante a resistividade, ok? Resistividade é o ρ, isso aqui. Isso é resistência, isso é resistividade. Aumenta isso, a resistividade não muda. Aumenta a resistência.
Então, já no exemplo 2, a pergunta é bem parecida. Olha, aumentando-se o comprimento de um condutor e mantendo-se constante a sua área de seção de reta, né, pode-se afirmar que a resistência, agora mudou, olha. A resistência material, o que acontece? Se eu aumentar o comprimento do meu fio, a minha resistência vai aumentar ou vai diminuir? Né? Então, se a gente analisar a nossa segunda lei de Ohm, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. Ou quanto menor a área, né, se a área for muito pequena, maior a resistência também. Então, se eu aumento o meu comprimento, eu aumento a minha resistência. Então, lá naquele exercício, se eu aumentar o comprimento do condutor, vai aumentar a resistência deste material, ok? Então, aqui a alternativa seria a letra A. Então, para a gente falar agora, para finalizar, a gente vai falar sobre potência elétrica, né? Professor, o que é potência elétrica? Potência elétrica é a quantidade, né, de energia que um aparelho elétrico produz ou consome, né, em determinado tempo. Né? Então, a nossa potência elétrica, como a gente está estudando dentro da eletricidade, ela vai ser dada pelo produto entre a diferença de potencial que esse aparelho está submetido, vezes a corrente elétrica que percorre esse aparelho. Okay? Então, P é igual a U vezes I, UI, né? E essa potência, como a gente vai trabalhar essa voltagem, esse U, né, essa tensão em volts e a corrente em ampere, ela é dada em watts, né? Lembrando que 1 watt é 1 joule de energia produzido ou consumido em 1 segundo, ok? Então aqui a gente tem um exemplo. Uma lâmpada automotiva funciona a 12 volts. Então esse 12 volts é a nossa DDP, né, é a nossa voltagem. Então o 12 volts. E ela dissipa 60 watts, né? Ela funciona a 12 volts, né? Então a potência de dissipação é de 60 watts. Então a potência é de 60 watts. Qual a pergunta? Qual é o valor da corrente elétrica percorrida pelo filamento dessa lâmpada? Né? Então, quero saber qual é a corrente elétrica. Então, qual é a relação entre a potência, a DDP e a corrente elétrica? A gente viu lá que potência é a voltagem vezes a corrente elétrica. A potência foi nos fornecida, 60 watts. A DDP também, 12 volts, né? Vezes a corrente elétrica. Então, se eu passar esse 12 dividindo para cá, né, eu vou obter o valor dessa corrente elétrica. Né? Isso vai dar 60 dividido por 12, que retorna a nossa corrente elétrica. E quanto é 60 dividido por 12? 60 dividido por 12 vai retornar para nós aí o valor de 5 amperes. Então, uma lâmpada, né, que funciona a 12 volts e dissipa 60 watts, lá no seu filamento é percorrida por uma corrente de 5 amperes. Ok? Já a letra B, olha, qual é o valor da resistência dessa lâmpada? Esse foi o A. O B pede o valor da resistência. Professor, mas como a gente vai encontrar a resistência, sendo que a fórmula da potência relaciona a voltagem U com a corrente I? Aí a gente pega lá auxílio com a primeira lei de Ohm, né? Onde U é igual a resistência vezes a corrente elétrica. A gente tem essa voltagem, que é 12 volts, que ela funciona, e a gente tem a corrente elétrica que a gente acabou de descobrir aqui, ó. Substitui aqui. A gente acaba descobrindo o R que está faltando aqui na nossa fórmula. Então, o nosso 12 volts, o R a gente quer descobrir, que é a resistência, e o I, que é a corrente elétrica, 5 amperes. Então, observe que o nosso 5 está multiplicando. Se eu passar ele para o outro lado, ele passa dividindo. Então, a gente vai ter 12 dividido por 5, que é igual a R, né? Então, 12 dividido por 5. Dividir por 5 é fácil, né? Dobro o número de cima e volta uma casa. Então, o dobro de 12 dá 24. Volta uma casa para a minha esquerda, 2,4. Então, a resistência interna dessa lâmpada é de 2,4 ohms. Ok? Então, aqui eu finalizo a minha parte, pessoal. Qualquer dúvida, vocês nos contatem, ok? Abraço. Professora Tatiane?
Falta poucos minutos, pode concluir, Tati? Por favor. Bem, pessoal, então nessa aula nós aprendemos, né, retomamos primeiro os conceitos de quantidade de carga elétrica, que é o Q igual a N vezes Z. Aprendemos a intensidade da corrente elétrica, qual que é a intensidade que está passando num fio. Aprendemos também resistência elétrica e potência elétrica. Por exemplo, na corrente elétrica, nós temos que a intensidade do fone de ouvido, por exemplo. Quando o fone para de funcionar, que é um uso bem comum, né, do cotidiano, quer dizer que interrompeu, os elétrons não conseguem passar. E geralmente, se não passa elétron, não consegue ter uma boa audição, o fio provavelmente queimou. Tati, está me ouvindo? Ah, agora eu tô. Está me Cortou? ouvindo? Cortou, pode Aham. ir. Pergunta Então, se tem pessoal, dúvida. Faltando um eu minuto. olhei aqui o fórum. Se vocês não postaram as dúvidas agora, né, pode postar no GR8. Eu e o professor Marcelo estamos disponíveis para tirar essas dúvidas. Posta também questão de vestibular, questão de Enem, porque esses conceitos de eletricidade caem muito na questão de Enem de vestibular, são muito cobrados, porque são conteúdos do cotidiano. Então, vocês têm que estudar para a prova, para avaliação diagnóstica, conteúdos do segundo bimestre, mas com embasamento no primeiro também. Quantidade de carga elétrica, intensidade da corrente elétrica, resistência elétrica, potência elétrica. E também tem que decorar aquelas fórmulas, né, para facilitar a nossa conta. Mas tem que entender também o conceito, o porquê, a aplicação daqueles conteúdos no nosso cotidiano. Por que que um fio para de funcionar, um equipamento para de funcionar? E é isso, pessoal, vai acabar nosso tempo. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula, tô com saudade de vocês. Beijos. Abraço a todos. Parabéns, Tati e Marcelo, tá, professores? Ficam com Deus, meninos. Tchau. Tá. O som de vocês está ativado. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Não, muito obrigado. Pelo menos eu não pretendo falar nada.